Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Foi Deus quem ofereceu a Salomão a oportunidade de pedir algo. Vamos lembrar dessa passagem que é célebre. Salomão foi oferecer sacrifício a Deus no alto maior, que era Gibeon, e Deus se agradou do oferecimento da oferta dele. E em sonhos apareceu a ele de noite e perguntou se ele queria pedir alguma coisa. E ele pediu. Vamos ler. 1 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Bom, isso não pode ser tomado como um desdouro completo, porque o culto a Deus estava abalado na época de Davi. O santuário do tabernáculo que estava em Gibeon, que tinha andado por vários lugares, não era completo. A Arca da Aliança não estava mais lá. Estava com Davi, na tenda que ele armara em Jerusalém, no Monte Sião. Mas lá em Gibeon estava o tabernáculo com o santo lugar, não o santo dos santos. E fora o átrio com o altar. E provavelmente aquele altar eles fizeram de novo, porque os filisteus devem ter levado bronze para queimar quando ainda em Siló, na época do sacerdote Eli. Você se lembra dessa história? Portanto, o tabernáculo estava um pouco capenga, não era o original. Davi não fez fé naquele tabernáculo, aparentemente ele nem ia lá, e trouxe a arca para perto dele. Davi dava culto a Deus na arca todos os dias, era o desejo dele. Então Salomão estava meio confuso, queria unificar o santuário e então foi a Gibeon. Naquela época, altares eram feitos em vários lugares para oferecer sacrifícios a Deus. E o Salomão aparentemente foi acostumado nesse esquema. Aí ele não gostou da história. O Salomão não gostou daquilo e diz, não, nós temos, além dele ter recebido do pai a incumbência de construir o templo, ele queria unificar todo o santuário e todo o sacrifício que era oferecido a Deus. Então foi a Gibeon, ou Gibeão, para lá sacrificar, pois era o alto maior. Interessante, o Gibeon era considerado um alto também. E ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Salomão era exagerado e 1000 holocaustos ele ofereceu a Deus. Mas Deus se agradou, porque ele amava ao Senhor, ele aprendeu. O Salomão tinha aproximadamente 12 a 16 anos de idade, era um adolescente nessa época quando começou a reinar. Lembre bem isto. E ele tinha sido orientado, educado pelo profeta Natã nos caminhos de Deus. Natã era um profeta de Deus, homem muito espiritual e conselheiro de Davi, amigo íntimo de Davi. Davi entregou a educação do seu filho Salomão nas mãos do profeta Natã. E o Salomão aprendeu a amar ao Senhor e ofereceu 1000 holocaustos. Ele escolheu o local, era onde era considerado o principal santuário, foi lá em Gibeão. E lá o Senhor apareceu a ele de noite em sonhos e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Que coisa tremenda, hein? Ele não foi para pedir, ele foi para adorar a Deus. E o Salomão respondeu:
O Senhor usou de grande benevolência para com Davi, meu pai, porque ele andou com o Senhor em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. O Senhor lhe manteve essa grande benevolência e lhe deu um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Então agora, ó Senhor, já que o Senhor fez o teu servo reinar em lugar de Davi, meu pai, eu não passo de uma criança. Ele era um adolescente. Eu não sei como conduzir-me. O teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal. Salomão pediu isto a Deus, coração compreensivo. Mas vamos entender, Salomão não foi lá pedir nada a Deus, ele foi adorar a Deus. E mais adiante diz que ele despertou do sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca, agora sim, perante a arca da aliança do Senhor, que estava ali na tenda que Davi tinha levantado, ofereceu holocaustos ali, então havia ali também um altar, e apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Oferta pacífica é um churrasco na presença de Deus, a todos os seus oficiais. Ele se alegrou com tudo aquilo, depois que tinha tido aquele sonho, e no sonho ele respondeu para Deus. Há muitos mistérios aí. No sonho, a gente tem consciência, a gente é responsável pelo que a gente fala no sonho. Em muitos sonhos a gente vê situações várias e a gente voa, a gente fala, mas aquilo é no sonho. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos no sonho? Pois é. E o Salomão então respondeu a Deus ainda em sonho. Eu acredito que pelo Espírito de Deus, o Senhor o induziu no sonho a pedir aquilo. E quando ele acordou, ele ficou muito contente, muito satisfeito. Quando ele tomou consciência de tudo aquilo, ele viu que era sonho, mas que no sonho ele havia manifestado aquele pedido a Deus. E o Senhor, logo a seguir, começou a manifestar a sabedoria em Salomão. Deus disse: você pediu bem. Você poderia ter pedido várias outras coisas, mas você pediu bem. Já que você pediu bem, um coração compreensivo, então eu vou dar junto com isto, essa sabedoria, todas as demais coisas que você não pediu. Eu vou dar prosperidade, glória, honra, fama, tudo que você não pediu, eu vou dar também a você. Veja bem uma coisa interessante, a Bíblia nos ensina lá em Tiago 1,5 que a gente deve pedir a Deus sabedoria. A gente deve pedir sabedoria. Iniciativa nossa, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. É claro que nós precisamos, quem é que não precisa? Esse mundo tão complexo, nós somos envolvidos por esse mundo onde mais precisamos de sabedoria de Deus. Mas a maioria dos crentes não pede sabedoria. Pedem cura, pedem bênção, pedem prosperidade, pedem libertação, pedem isso e aquilo, mas não pedem sabedoria. O Salomão pediu, respondendo a Deus, ele pediu sabedoria e o Senhor atendeu. Em Tiago, nós encontramos essa exortação: peça sabedoria a Deus, o que a maioria dos crentes não pede. Mas eu quero realçar um aspecto: Salomão não foi para pedir nada, ele foi para dar um culto a Deus. Eu quero deixar essa exortação com você, meu irmão, minha irmã. Você vai a um culto para pedir alguma coisa? O culto não é para pedir, o culto é para dar. A gente dá a Deus gratidão, reconhecimento, nosso tempo ali, adoração, nós damos ofertas, nós damos louvores,
Nós damos nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Nós vamos ao culto para dar, não para pedir. Eu fico muito triste com a oração de tantos crentes. Oro bastante. E são exímios pedintes. Senhor, dá isso, abençoa, faz isso, resolve, manifesta o teu poder, glorifica ali o fulano e tal, abençoa a igreja, faz isso, atende, faz isso, dá aquilo. Em nome de Jesus, amém. Quando termina a oração, eles nem sabem o que pediram mais, e se Deus der, eles não vão saber se foi Deus que deu e a troco de quê e em resposta a quê. Oração não é sair falando, pedindo a Deus. Salomão é um exemplo para nós. Ele não foi para pedir nada, foi Deus que ofereceu a ele. Seria tão bom que a gente não fosse ao culto para ficar pedindo a Deus, mas agradecendo, louvando, reconhecendo e adorando. Por compromisso, não faltar culto, não chegar atrasado, aproveitar, se preparar com antecedência para dar culto a Deus. E não chegar lá no culto para ficar pedindo. E há pessoas que já vão para o culto nem com espírito de culto, eles vão já para pedir mesmo. É campanha disso, é campanha daquilo, é oração daquilo, é jejum para pedir causas impossíveis, isso e aquilo. Vão só para pedir. Isso não agrada a Deus. Deus se agradou de Salomão porque ele não pediu nada, ele foi dar culto a Deus. Deus é que apareceu para ele e ofereceu que ele pedisse algo. Examine o seu coração, meu irmão. Você é um pedinte? Só sabe fazer oração pedindo. Você agradece, você louva, glorifica, adora, fica um tempo a sós, parado na presença de Deus, sem pedir nada. Você consegue adorar? Adorar é isso. Você consegue adorar a Deus? Comece a experimentar essa dimensão na sua vida, de dar para Deus, dar culto, dar adoração, tempo a sós com Ele, não ser um pedinte religioso, só pedir. Além do mais, se a gente pede, está baseado em que merecimento? Nós temos direito, assim com Deus, de sair pedindo, para Deus ter obrigação de nos atender? Pense nisto, adore a Deus ao invés de sair pedindo. Aprenda com Salomão, ele só pediu porque Deus ofereceu para ele. Não saia pedindo para Deus quando orar. Tome cuidado, Deus não é assim um qualquer para você sair falando, ei aí, me dá, me abençoa, faz isso, faz aquilo. Cuidado. Quando você entrar na presença de Deus, guarda o teu pé, vá com temor a Deus, com reverência, e não fique pedindo. Entenda isso, coloque-se diante de Deus como Salomão para agradecer e cultuar e adorar a Deus verdadeiramente.